Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para o primeiro vídeo sobre a série de raças. Eu fiz uma enquete no Facebook perguntando quais as raças vocês queriam que eu comentasse, e uma das mais comentadas foi o Shih Tzu, que é a raça mais popular atualmente, eu acho, do Brasil. É uma raça muito ainda desconhecida, muitas pessoas falam errado, é Shih Tzu, é Shitus, é Shinitsu, vários nomes diferentes. Muitas pessoas também confundem ainda o Shih Tzu com o Lhasa Apso, e hoje eu vou desmistificar um pouco essa história aí das diferenças entre uma e outra, e também falar, claro, sobre o temperamento, sobre a minha experiência que eu tive com ambas as raças, mas principalmente com o Shih Tzu. Bom, o Shih Tzu que a gente conhece hoje é um cão de origem tibetana, mas ele ficou muito conhecido principalmente no Império Chinês, no Império Ming chinês. Foi conhecido como Poodle tibetano no início, ou Lhasa Apso. As primeiras exposições dessa raça aconteceram em 1934, e lá ainda se tinha uma confusão entre a raça Lhasa Apso e o Shih Tzu. O Shih Tzu, pelas primeiras vezes que foi exposto, ele foi exposto ainda como Lhasa Apso. Só lá em 1952, por aí, que foi distinto o Shih Tzu do Lhasa Apso. Mas o Shih Tzu só passou a ser reconhecido oficialmente pela AKC, o American Kennel Club, como raça oficial a partir de 1969. Então, qual que é a diferença entre o Shih Tzu e o Lhasa Apso? O pelo é bastante parecido, as colorações também são um pouco parecidas. Eu não sei de cor todas as colorações do Lhasa Apso e nem do Shih Tzu, mas a principal diferença do Lhasa Apso e do Shih Tzu você sempre vai perceber no focinho. O Shih Tzu sempre vai ter o focinho mais achatado do que o Lhasa Apso, e também às vezes vai ser um tamanho um pouco menor do que o Lhasa. O temperamento também é muito diferente, mas sobre o temperamento a gente vai falar um pouco mais tarde. Então, vamos falar um pouco sobre o padrão comportamental do Shih Tzu, o padrão temperamento do Shih Tzu. O Shih Tzu, pelo padrão da raça, ele deve ser um cachorro de temperamento calmo, que late pouco e que não demanda tanta energia quanto os outros cães de raças pequenas, como o Spitz, como o Pinscher, como o Jack Russell. O Shih Tzu sempre vai ser um cachorro mais calmo, teoricamente, claro, na teoria, e também é um cachorro que precisa de menos exercício do que outras raças menores ou então raças maiores. E sobre a minha experiência com a raça Shih Tzu. Então o Shih Tzu é um dos cães que eu mais trabalhei até hoje, porque foi uma raça que teve muito na moda, agora está passando um pouquinho, está sendo substituído pelo Spitz ou pelo Chihuahua, ou por outras raças menores. Mas o Shih Tzu, até hoje, é a raça que eu mais indico para pessoas que moram em apartamento, que moram em local pequeno. Por quê? Por duas coisas. Ele não perde muito pelo, e ele é um cachorro que dificilmente late. Eu tenho por experiência o meu Shih Tzu, é um cachorro que late super pouco. Ele aprendeu a latir só depois de mais tarde, com os outros cachorros, na hora de brincar. Então, teoricamente, ele é um cachorro que é para latir muito pouco. Mas o Shih Tzu, assim como outras raças pequenas que vivem dentro de casa, sofre com o excesso de humanização e sofre também com excesso de mimos e falta de limites, assim como todas as raças. Então, o problema mais comum assim, do Shih Tzu são originados pela humanização. Eu já trabalhei com Shih Tzu que estava agressivo com os donos por causa de humanização, uma coisa que deveria ser rara, né? Porque é um cão que teoricamente é muito afável, de energia baixa, mas se a gente humaniza demais esse cachorro, assim como qualquer outro, ele passa a ter problemas comportamentais também. O problema mais comum do Shih Tzu são dois problemas. O primeiro é a coprofagia, que é um problema que pode ser tanto comportamental, quanto também um problema veterinário. Às vezes o veterinário empurra para o adestrador, às vezes o adestrador empurra para o veterinário, e às vezes ninguém consegue resolver esse problema assim tão de imediato. É um problema que demora um pouco para resolver. O que é coprofagia? É aquele hábito nojento do cachorro comer o próprio cocô ou comer o cocô dos outros cães. Outro problema bem comum no Shih Tzu, principalmente quando ele é muito mimado, quando ele não tem limite, quando ele não tem o espaço dele, é ele desenvolver um problema bem sério que se chama ansiedade por separação. Muitos Shih Tzus têm dificuldade de ficar sozinho. Alguns, quando ficam sozinhos, começam a uivar, outros começam a arranhar as portas, outros começam a latir em excesso, alguns deixam de comer, outros deixam até de tomar água, outros destroem a casa toda. Então a ansiedade de separação pode ter diversos sintomas. E para você evitar esse problema, a melhor coisa que você faz é criar limites desde o começo. Então, se você tem um filhote de Shih Tzu, deixa ele lá no cercadinho, coloca a comida e a água num canto e os brinquedos também. Do outro lado você coloca o jornal, para evitar com que ele fique apegado demais a você, para evitar que ele não aprenda a ficar sozinho. Dessa forma, se você criar ele dessa forma,
deixar ele no cercadinho alguns minutos por dia, ou algumas horas por dia que seja, ele tendo comida, água, brinquedos e o lugar dele fazer xixi, ele vai aprender que ele tem o espaço dele, você tem o seu, e não tem nada demais em ele ficar sozinho por alguns minutos ou por algumas horas. E também, além disso, ele vai aprender a fazer o xixi no lugar certo, sendo que a única opção dele vai ser fazer ali no jornal, longe da comida e da água. E para você que não conhecia a raça, que ainda não conhece, eu vou mostrar um pouco como é o Shih Tzu, o padrão mais ou menos do Shih Tzu. Eu tenho um Shih Tzu da cor preto e branco, que é bicolor o nome. Vocês vão poder dar uma olhadinha ali para ver um pouco da diferença do Shih Tzu pro Lhasa também, que o meu tem o focinho bem curto. Ver um pouco do padrão da raça também, né? O meu tá um pouco tosado, mas o normal do Shih Tzu é ter o pelo bem longo e bem liso. Cumprimento. Ok. Patinho. Deita. Ok. Muito bem. Para você que com esse vídeo agora se empolgou, tá a fim de comprar um Shih Tzu, tá a fim de adquirir um Shih Tzu, um cão de raça, eu tenho algumas dicas para vocês e algumas orientações para vocês não fazerem besteira como muitas pessoas fazem. O último lugar que vocês devem procurar um cão de raça para comprar é em brick de Facebook ou em OLX. Normalmente nesses locais aparecem até mesmo cães roubados, cães que se perderam e que as pessoas acham na rua e que vendem a uma mixaria, e daí a gente acaba cometendo um crime, que é ajudar um criminoso que acabou roubando esse cachorro de uma família que esse cachorro podia estar sendo muito amado, para vender a preço de banana em OLX ou brick de Facebook. Então, se você quer adquirir um Shih Tzu, se você quer adquirir qualquer cão de raça, procure um criador sério, vá no site do Kennel Club Brasil, que lá você vai encontrar vários criadores registrados na sua região. Procure visitar o canil antes de você comprar esse cachorro, procure ver o estado em que estão as matrizes e os padreadores, que são os pais e a mãe desse cachorro, principalmente a mãe, para ver se eles estão sendo bem cuidados, se não é só os filhotes que estão tendo cuidado especial, mas sim também os pais e aqueles cães velhos, os cães que envelhecem dentro do canil. Ver se eles têm uma aposentadoria digna, ver se eles estão sendo bem cuidados. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha com os teus amigos, marca as pessoas que você conhece que tem um Shih Tzu aqui, ou então se você tem algum amigo interessado na raça, mostre esse vídeo para ele que ele passe a conhecer um pouco mais sobre essa raça tão legal que é o Shih Tzu.